Bom estar aqui, bom dia. Foi uma bênção já para mim e para minha esposa, com certeza, a Renata, estarmos aqui cultuando a Deus com vocês. Fui muito impactado com o louvor ministrado, conduzido pelos irmãos que eu amo também, Anderson e toda a equipe, Mateus que eu não via há um tempão, Kézia eu vi esses dias, a Adriana também que eu não via há um tempo, bom revê-los, e o brother que estava aqui tocando é irmão do Anderson, não é isso? Foi muito bom. É muito bom saber que a gente é igreja aqui, lá em Niterói, em qualquer lugar que a gente vá, a gente é igreja. Estou aqui com o Daniel também, que é um irmão nosso lá da Alemanha. Eu lembro quando eu fui na igreja dele, eu também fui muito abençoado, junto com o Beto, e é muito bom isso, né, Daniel? O mesmo Deus que move aqui essa igreja, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, multifacetada, essa igreja que, como uma tapeçaria, tem muitas cores, muitas linhas, muitos desenhos que vão formando um grande desenho. Isso é maravilhoso. Estou aqui feliz, é muito bom estar aqui, como já disse, e com um desafio tremendo. Primeiro de pregar depois do que o Beto falou, né, o pastor Roberto. Então, se você gosta dele, você pode falar, poxa, Dodô, tem alguma coisa, né, a contribuir nisso aí. Se você não gosta do Beto, não sei nem por que você está aqui, você fala, a culpa não é minha, esse é o lado, né, brincadeira, gente. Mas o reino de Deus é um reino de amigos, e o Beto também pastoreia o meu coração. É muito bom a gente andar com gente que ama Jesus e ama pessoas. E amar pessoas inclui ouvir, saber compartilhar, confiar. E é quase que um caminho de discipulado, né? Que para mim é uma transfusão de vida. Um entra na vida do outro como irmão em Cristo. Somos um só corpo. Vamos falar também sobre isso nessa manhã. Abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe através aqui da projeção, o texto que está lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, no verso 10, vamos seguir aí a exposição que o pastor Roberto tem feito ao longo de muitos domingos. Desafio para mim. Quando eu aceitei, ele falou o texto, eu só fui ver depois qual era o texto. Texto difícil demais, eu falei, Deus, me ajuda, ainda mais pregar num lugar onde tem um Beto pregando, que é um excelente pregador, um homem de Deus, e com muita capacidade também, coração em Deus. Vamos ler o texto, trago um abraço lá da Igreja Plena, Oceânica, estava ali acompanhando pelas câmeras, pelo YouTube, né, que tem a transmissão, mas pelas outras câmeras da igreja, e graças a Deus a gente vê que a igreja é de Jesus, né, está lá acontecendo, café que o nosso presbítero vai pregar, louvor já aconteceu, já estamos no segundo culto agora, lá são 2 cultos, 9 e 11, então, glória a Deus por isso. Verso 10, de Efésios 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, texto do Senhor, texto vivo, eficaz, palavra do nosso Deus para as nossas vidas nessa manhã. Por favor, fala com a gente, fala com cada um aqui, Senhor, por favor, carecemos de ouvir a Tua voz, e a despeito das nossas falências, das nossas limitações, o Senhor, como Anderson bem disse, é o Senhor que fala, é o Senhor que move, a Tua presença nesse lugar, a Tua presença em nós, através do Teu Santo Espírito, é que move o nosso coração, muda a nossa mente, transforma e converte os nossos desejos. Faz assim, Senhor, mais uma vez nessa manhã, é o que nós Te pedimos humildemente, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Algo que sempre me deixa muito impressionado. Eu conheço a Igreja de Jesus há muito tempo. Eu não posso dizer que nasci num lar cristão, mas nasci numa grande família de muitos cristãos. E uma família que todo mundo toma conta da vida de todo mundo, uma família assim, de gente muito calorosa,
Eu casei com uma mulher linda, maravilhosa, de uma família totalmente diferente da minha. Ninguém se mete na vida de ninguém na família dela. Já na minha, todo mundo se mete na vida de todo mundo. E um fala mal do outro dentro da família, mas ninguém que é de fora pode falar mal da gente. E por isso, meu pai sendo o terceiro filho dessa família, com minha avó sendo a matriarca, as minhas tias com um temperamento muito forte e muito engajadas na igreja, elas meio que conduziram a minha família nuclear, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a esse movimento de igreja, mesmo sem ter o coração convertido. E na minha casa, o primeiro a se converter foi meu irmão, de 12 anos, com 12 anos na época, e depois a minha mãe. Eles se batizaram no mesmo dia, foi um dia lindo. Eu, acostumado a ir à igreja e frequentar aquele ambiente, frequentar a casa de pessoas da igreja, eu estava lá naquele dia, eu chorava muito, a minha avó, por que você não se batiza também? Tudo tinha ingerência de alguém. E não aconteceu dessa maneira, mas eu sempre admirei muito a igreja, mesmo não fazendo parte da igreja. Eu sempre me senti muito acolhido, muito bem recebido, e assim, algo que sempre me causou um certo espanto, num bom sentido, esse movimento da igreja, de pessoas tão diferentes, de pessoas tão estranhas, no sentido assim, de não serem da mesma classe social, mas não só isso, da mesma tribo social, e dentro da igreja formarem uma só família, um só corpo. Mesmo não entendendo esse conceito, sempre me chamou a atenção como eu chegava na igreja com meu irmão e pessoas com as vidas totalmente diferentes, com os gostos diferentes dos nossos, com estilos totalmente diferentes, eram irmãos e caminhavam juntos, e era uma experiência muito boa, sempre era muito gostoso estar no meio da igreja. Eu acho a igreja de Jesus, e depois que eu me converti, já temos aí 30 anos, eu acho a igreja de Jesus algo incrível. Incrível não no sentido que não se dá para crer, né? É crível, mas incrível no sentido de ser espetacular, maravilhoso, algo grandioso demais, que eu e você não conseguimos dimensionar, mas graças a Deus conseguimos curtir, experimentar, viver o que é ser igreja. Eu não encontrei e não tenho a menor expectativa de encontrar outro movimento, outra instituição, outro corpo, outra família como a igreja. Igreja local, como eu já disse, que somos acolhidos, que muitas vezes chegamos maus, chegamos estragados, e mesmo assim somos recebidos e passamos a fazer parte. Quando entendemos a mensagem do Evangelho, a nossa vida é ressignificada também no coletivo. Isso é muito, muito bom. É muito bom poder andar com o Beto e com tantas outras pessoas aqui. É muito bom saber que aqui, como eu brinquei com o Daniel, lá na Alemanha também, ou na região oceânica, lugares ainda mais distantes, pessoas estão cultuando ao mesmo Deus, servindo na mesma missão, sendo igreja. E quando eu chego num lugar como esse, eu me sinto parte, eu me sinto corpo de Cristo. Isso tudo é fruto da graça e do amor de Jesus. A igreja, dentro daquilo que entendemos como igreja bíblica, como projeto de Deus, é algo maravilhoso, imprescindível na vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Eu fico muito triste com o movimento dos desigrejados. E a despeito de ter sido muito bom para a igreja, em vários aspectos, essa questão de entrarmos nas casas através das televisões, dos celulares, enfim, nos comunicarmos com mais gente, também potencializou em muito essa pegada de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas não fazem parte de nenhuma igreja, não se sentem pertencendo a nenhum tipo de comunidade local, e num clique entram numa igreja e num outro clique saiam da mesma igreja e entram em outra igreja, enfim, potencializou o que a gente já estava experimentando há algum tempo, com o que podemos chamar de consumo também da fé. Por isso, eu creio que a igreja é algo imprescindível na vida dos discípulos de Jesus. Ela não é, como muitos tentam transformar, uma festa estranha com gente esquisita. Não. A igreja é o maior movimento multiético, multicultural do planeta. Gente super diferente, que jamais andaria junto, andando junto, abrindo o coração, sendo bênção na vida de outros e sendo abençoado por outros, tudo dentro da mesma missão.
tudo a partir da obra de Jesus, da sua maravilhosa notícia com o Evangelho, tudo que nos faz, sim, sermos irmãos. Palavra tão forte, tão poderosa, muitas vezes esvaziada, eu sei, você pode ter as suas críticas quanto a isso, mas na verdade encontramos nessa grande família pessoas que valem a pena andar juntos, pessoas que, como Paulo nos ensina em Romanos 10, que choram com a gente, mas também se alegram com a gente, pessoas que estão ali, andando a segunda milha, entregando a sua túnica, perdoando. Que movimento maravilhoso, de amor e de coragem, que é andar juntos nesse movimento de perdão, e conviver com gente diferente, conviver com pessoas que ainda pensam também diferente, mas querem seguir na mesma missão, nos faz experimentar essa faceta maravilhosa que a gente vê super dentro da igreja, o perdão. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. A igreja como essa grande e bela tapeçaria de Deus, que entre cores alegres e tristes que se cruzam, sem muita forma para aqueles que vêm do lado avesso, mas que ao mesmo tempo se torna bela quando se olha do lado certo, pois ela testemunha Jesus. A igreja, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ela é instrumento de Deus. Ela apresenta Jesus, as suas riquezas insondáveis, como vocês aprenderam na semana passada, para a humanidade. E também, nesse texto difícil que Beto me deixou, para os seres celestiais, para principados e potestades, para anjos. Lindo e poderoso fazer parte de tudo isso. Seja igreja, experimente. Você que talvez esteja visitando esse lugar pela primeira, segunda, terceira vez, experimente ser igreja, a caminhar com pessoas que amam a Jesus, que entenderam o que Ele fez na cruz, e testemunho desse amor para você. Experimente testemunhar e viver isso. Muita graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é ser igreja de Jesus. Eu sei que o pastor Roberto, tem entrado nos pormenores do texto, um grande desafio para ele. Eu sei o quanto tem sido difícil pregar versículo por versículo, há muitos domingos na mesma carta já, e chegou agora no metade da carta, né? No capítulo 3, mas de maneira não tão brilhante, mas espero ser conduzido pelo Espírito Santo, eu preciso pisar em alguns pontos que já foram tocados aqui, para eu poder concatenar as ideias e falar desses versos desafiadores e ao mesmo tempo tão maravilhosos. No capítulo 1, Paulo nos mostra o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação, e orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, ser instrumento de Deus. No capítulo 2, eu vou ser bem breve nisso, Paulo mostrou o estado de perdição e condenação da humanidade, daqueles que estavam divorciados, distantes de Deus, escravos da carne, do mundo e do diabo. A triste situação não só de gentios, ou seja, o povo que não era o povo de Deus, o povo que não era israelita, mas também dos próprios israelitas, que estavam distantes de Deus. Agora, no capítulo 3, Paulo fala sobre o maior mistério de Deus na história. E é por causa desse mistério que ele estava preso. Falar do amor de Cristo, falar da salvação em Jesus, falar dessa reconciliação com Deus para os gentios, para o povo que não conhecia, que não tinha aliança com Deus, como o povo judeu que tinha aliança com Deus desde Abraão. Paulo aqui se vê diante de dois grandes privilégios, o mistério revelado e o mistério comissionado. Nos primeiros versos do capítulo 3, ele fala desse mistério que se revela a ele, e esse mistério do qual ele se sente vocacionado, inspirado, de falar de Cristo, de testemunhar do amor de Deus para os gentios. Vale esclarecer que esse mistério aqui não tem o sentido para nós, na língua portuguesa, de algo obscuro, secreto, enigmático. Não. No grego significa um segredo que já foi revelado a Paulo, em Jesus e a sua igreja. Paulo chama esse mistério de um mistério de Cristo, verdade revelada por revelação divina. Assim, o mistério diz respeito ao próprio Jesus, a sua obra, que não é uma obra apenas para o povo
judeu, mas uma obra para toda a humanidade. Cristo, nesse mistério, constitui um único povo, entre judeus e gentios, a igreja. Cristo, nesse mistério revelado, se mostra um Deus que veio redimir não só um povo, mas toda a humanidade por Ele escolhida, na qual eu me incluo e você se inclui. Somos então co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes dessa obra, co-participantes desse grande mistério. Interessante que no Antigo Testamento isso já era bem claro, porque porque Abraão seria uma grande bênção na vida das pessoas a partir de Jesus, que viria da sua descendência. No Antigo Testamento nós sabemos também que o Messias receberia as nações como herança, que Israel seria o povo escolhido por Deus para ser luz para as nações. Então já apontava para esse mistério revelado e agora ressaltado em Paulo aos Efésios, Cristo como aquele que é suficiente na obra redentora, para incluir nessa aliança, o que chamamos de nova aliança, não só os judeus, mas a mim e a você, a nos fazer igreja. Jesus também falou dessa inclusão maravilhosa, quando fala aos seus discípulos, num texto que a igreja ama, a grande comissão, ide por todo o mundo e fazeis discípulos. Mateus 28, 18 a 20. Mas o que é absolutamente novo aqui nesse texto, e que salta aos olhos não só de Paulo, mas dos Efésios e dos judeus que estavam lá também naquela cidade, é que a teocracia, a nação judaica, sobre o governo de Deus, terminaria e seria substituída por uma nova comunidade interracial, a igreja. E que esta igreja seria o corpo de Cristo. Um novo tempo, uma nova aliança, um novo momento, em que Deus olha para a humanidade, em Jesus, e derrama sobre ela essa graça, de um povo que não era o povo da aliança, se tornar o povo da aliança, a partir de uma nova aliança, como sempre falamos e celebramos a ceia, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, o sangue que representa a nova aliança. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e na sua igreja em igualdade e sem qualquer distinção. Uma das belezas da igreja é isso, somos todos iguais, aos pés da cruz estamos todos no mesmo patamar. Aos pés da cruz, diante da santidade de Deus, somos todos carentes da intervenção, do sacrifício de Jesus. Todos nós precisamos nos revestir de Cristo, para estarmos diante de Deus. O véu se rasga não apenas para aqueles que são melhores, não, para todos. Isso é maravilhoso. Quando eu me ajoelho pela manhã, ou quando oro dirigindo, estou na mesma posição de qualquer outro que foi encontrado por essa graça maravilhosa. Isso é igreja. Judeus e gentios são incorporados em Cristo e na sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Eu gosto muito de um exemplo que diz que na igreja o pastor é apenas uma ovelha exemplo, de alguém que Deus levantou para um determinado ofício, mas sim, com certeza somos iguais e estamos no mesmo patamar, aos pés dessa cruz maravilhosa. No fim do verso 6, Paulo equipara o mistério com o evangelho, e no verso 7 ele diz que esse mistério foi a verdade revelada, e o evangelho é a verdade agora proclamada, isso é maravilhoso, e a gente vê esse privilégio de Paulo se desenvolvendo em algumas etapas, em 3 etapas, 2 dessas etapas, a partir desse texto, do verso 7, vocês viram na semana passada, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e eu ouvi a mensagem, quando o Beto falou das insondáveis riquezas de Cristo, eu falei, uau, é isso aí. E eu tentei enumerar algumas, depois fui pegar nos comentários, quais são essas riquezas maravilhosas.
ressurreição, libertação da escravidão da carne, reconciliação com Deus. Recentemente, a gente sempre ouve muita gente boa, e eu ouvi uma expressão que já fez parte de algumas pregações minhas ao longo desse ano, porque fez muito sentido para mim. Em Cristo, alcançamos paz com Deus e paz de Deus. Dentro dessas riquezas insondáveis, a reconciliação com Deus me deu paz com aquele que criou e sustenta todas as coisas, e nisso eu encontro paz no meu coração, até mesmo nas minhas outras relações, nas demais relações. Reconciliação com os outros, o ingresso na família de Deus, ser igreja. Depois, a segunda etapa é manifestar o ministério a todos os homens, o verso 9. Paulo agora menciona que o Deus que criou o universo, agora começou uma nova criação, essa nova criação é a igreja, da qual eu e você fazemos parte. Criação essa que ele vem completando. Eu amo o texto de Filipenses 1,6. Eu até pedi uma vez para um irmão que fez uns quadros muito legais lá para a Plena Oceânica fazer, mas não ficou do jeito que eu queria, e eu quero um dia emoldurar. Porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que Deus vem construindo, que vem testemunhando do seu amor, essa grande família da qual eu e você fazemos parte, que me dá a oportunidade de abrir o meu coração, que me dá a oportunidade de aprender, de ser tremendamente abençoado, como já fui nessa manhã, com as palavras do Beto, em apenas rever alguns amigos aqui, mas que também me dá a oportunidade, da maneira mais singela que for, de ser bênção também na vida de outras pessoas. E hoje veremos que esse ministério, essa revelação, ou esse mistério de proclamação, alcança também os seres celestiais. O verso 10, tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Onde começa o nosso texto? O Evangelho, sim, é endereçado aos homens, é a boa notícia do Deus que morreu por mim e por você naquela cruz, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com o nosso Deus, o Deus Filho, nos reconciliando com Deus Pai, mas também traz lições aos anjos, aos seres celestiais, aos principados e potestades, comunica essa grandeza, a beleza da igreja. Deus formando uma comunidade, como já dito aqui, multirracial, multicultural, Ele revela, no verso 10, a sua multiforme sabedoria, o seu multicolorido no ser humano, na primazia da criação, de pessoas que são estranhas, mas que se tornam irmãs, de pessoas que são extremamente diferentes, mas que sim, possui agora um coração, um sentimento, os seus afetos unidos em Cristo. Como eu já disse, a igreja, como comunidade, é como uma bela tapeçaria, que quando a gente olha ao avesso, a gente não entende nada. Eu amo a música do Estênio Márcios, Tapeceiro. Depois, se você puder, procure no YouTube, é maravilhosa. E eu lembro da minha mãe, eu sou órfão desde os 15 anos, e a minha mãe era muito habilidosa, ela era professora do estado, professora do município, enfim, trabalhava a beça, mas mesmo assim ela era uma artesã. Ela pintava porcelana, cerâmica, tinha um forno imenso lá em casa, consumia energia beça para queimar essas cerâmicas, enfim. E ela também fazia tapeçarias, e eu achava aquilo um absurdo, uma perda de tempo absurdo, um negócio esquisito, porque realmente eram fios para tudo quanto é lado, você olhava porque ela era marcado no verso, e ela começava a fazer, e eu não entendia nada, mas depois, quando virava, e quando a obra estava feita, e tapeçarias enormes, aquilo ficava belo, bonito, o encontro de cores, o encontro de direções, de fios, enfim. A igreja, como comunidade, é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Eu já ouvi tanta história na igreja, mesmo antes
de ser ordenado como pastor, que eu achava isso é totalmente inusitado. Isso é totalmente estranho à minha realidade. Algumas eu não poderia nem citar aqui, mas de pessoas que estavam se encontrando, pessoas que estavam se tornando corpo, pessoas que estavam caminhando juntas. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha à igreja. Sua diversidade e, ao mesmo tempo, a sua harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus. É esse mistério que Paulo fala aqui, que a igreja comunica até mesmo aos seres celestiais. É a multiforme sabedoria de Deus, que faz com que pessoas espalhadas sobre a face da terra tenham o mesmo caminhar, a mesma missão, o mesmo olhar para Deus, a partir da cruz, a partir da sua palavra, em que pessoas são, sim, resposta e luz para um mundo em trevas, olhando a igreja como a grande participante do espetáculo enorme que é essa vida. A igreja está no palco do maior espetáculo do mundo, e enquanto o evangelho se espalha a todas as partes do mundo, esta nova comunidade, da qual Paulo fala aqui, que testemunha até mesmo aos anjos, aos principados e potestades, de cores variadas, continua se desenvolvendo e ganhando pessoas e mudando cenários. Quando a gente estuda um pouquinho no seminário História da Igreja, a gente vê movimentos incríveis, em que homens de Deus e mulheres de Deus foram capazes de mudar cidades inteiras, países inteiros, comunidades inteiras, em que a igreja foi sim um instrumento não só de proclamação, que já é maravilhoso, e a igreja tem a missão de proclamar o evangelho, essa é a primeira missão da igreja, mas a igreja também foi um instrumento de transformação social. E como a encenação de um grande drama, a história é o teatro, o mundo é o palco, e os membros da igreja em todos os países, os atores, eu e você. E Deus, o grande diretor que escreveu a peça, que a dirige, e produz essa peça. E ato após ato, cena após cena, a história continua a caminhar. E a igreja continua a fazer parte e proclamar Jesus para as pessoas, e proclamar Jesus até mesmo para os anjos. São eles que estão junto com toda a humanidade nesse auditório, vendo a igreja, eu e você, não só num domingo como esse, mas também nos outros 6 dias, quando nos relacionamos com as mais diversas pessoas, nos mais diversos lugares e situações. Eu e você continuamos a ser igreja apontando para Jesus, testemunhando desse amor. O próprio Deus escreve e dirige tudo isso. Eles são os espectadores do drama da salvação. A história da igreja cristã fica sendo uma escola até mesmo para os seres celestiais. Através da velha criação, o universo, Deus revelou a sua glória aos seres humanos. Através da nova criação, a igreja, Deus revelou sua sabedoria aos anjos. Principados e potestades, bons e maus, criados por Deus, olham e ficam fascinados ao verem judeus e gentios, homens e mulheres de todos os lugares, de todas as culturas, a partir de todas as criações, sendo incorporados na igreja como iguais, como gente como a gente. 1 Coríntios 4:9 diz, nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Mesmo tendo lido já a carta de Paulo aos Efésios muitas vezes, e sempre tendo a minha atenção chamada ou detida nessa expressão, multiforme sabedoria de Deus, mas nunca tinha parado para pensar que aqui Paulo falava dos seres celestiais. Eu não me lembrava desse verso 9 de 1 Coríntios 4, nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Eu nunca tinha parado para pensar na igreja como essa nova criação.
que aponta, sim, para aquilo que veremos na eternidade, que aponta, sim, para uma realidade de uma contracultura que será a cultura na eternidade. Por mais que Paulo nos fale que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sim, a igreja, a expressão dessa nova comunidade, dessa nova sociedade, de homens e mulheres remidos pelo sangue de Jesus, regenerados pela obra do Espírito Santo, que vivem em comunidade, que se amam, que se suportam em amor, é sim um vislumbre desse novo tempo. E se não é, precisa ser, e precisa ser a partir da minha vida e da sua vida. É impressionante, queridos. E eu fico muito triste quando eu ou participo, ou como ouvinte, ou até mesmo de uma mesa, e as pessoas, os teólogos, os pastores, missionários, enfim, começam a falar tão mal da igreja. Isso me entristece profundamente. É claro, eu não sou alienado, eu consigo ver problemas sérios, mas quando eu olho para a igreja, eu vejo essa bela tapeçaria, eu vejo pessoas sendo acolhidas. É incrível o esforço que fazemos para que as pessoas entrem nos lugares em que estamos cultuando ao nosso Deus. Nós convidamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, chamamos primeiro para o pequeno grupo, pagamos o retiro para as pessoas poderem ir no retiro, nos esforçamos ao máximo. É um ambiente extremamente acolhedor, é um ambiente extremamente, não é a palavra correta, mas muito acolhedor, muito amistoso, e até mesmo seguro, em tempos tão difíceis. E eu quero, caminhando já para o final, fazer 2 perguntas, auxiliado pelos 2 últimos versos, ou melhor, pelos 3 últimos versos que lemos, o verso 11, 12 e 13. Olhando para a igreja, essa igreja maravilhosa, que testemunha até mesmo para os anjos, essa igreja que é uma obra espetacular de Deus, que une pessoas estranhas, judeus e gentios. Qual é o caráter prático disso tudo para a minha vida e para a sua vida? O caráter prático disso tudo é que, quando compreendemos o que a igreja é, e o que a igreja alcança e pode em Jesus, isso nos dá a confiança para vivermos uma vida poderosa em Deus, a fim de impactarmos a nossa família, a fim de impactarmos a nossa sociedade, a fim de impactarmos até mesmo a nossa vida nessa troca maravilhosa dentro da igreja, na missão de Deus. Entendemos quem somos em Cristo, vemos que a verdade maravilhosa não é um plano B, a igreja não é um plano B, nunca foi. O que vivemos hoje aqui, o que experimentamos na caminhada com Deus, não é um plano B. Deu errado, Adão pecou, Deus vai e faz um plano B. Não, esqueça isso. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. A igreja é plano de Deus, faz parte do propósito eterno. E nós fazemos parte desse propósito. Por graça, não merecemos, e mesmo assim, o Senhor nos chama. Mesmo assim, Ele nos encontrou. Vemos essa verdade maravilhosa. Ignorar isso é pecar contra o próprio Deus. Não viver a expressão de igreja a partir das Sagradas Escrituras é pecar contra aquilo que o Pai intentou, contra aquilo que o Filho tornou possível na cruz e contra aquilo que o Espírito Santo tem operado nas nossas vidas. E quando compreendemos essas coisas, crescemos, nos doamos, experimentamos. Ontem eu tive uma experiência muito doida lá na igreja. A nossa igreja tem transmissão online, temos algumas classes de doutrinas também, via internet, enfim, o YouTube,
estamos no Instagram, temos um site lá, meio que proforma, enfim, as pessoas nos acham nas redes sociais. Mas a nossa igreja não tem como objetivo se tornar forte nessa área. Continuaremos a ter. Não é a nossa pegada. Nós gostamos da relação, de estar perto, presencial. Por isso fazemos um esforço danado para ter 2 cultos, mesmo com pouquíssimos voluntários. Por isso estamos nesse movimento, junto com o Beto, conversando bastante para voltar o quanto antes, dentro, claro, das regras, dentro daquilo que a gente entende ser razoável, adequado a toda essa questão de saúde. Mas ontem na classe DNA, é a segunda classe DNA que eu faço em 2 meses, tínhamos 10 pessoas. E das 10 pessoas, 40%, 4 pessoas nunca tinham ido presencialmente na igreja. Frequentam a igreja no virtual, através do YouTube. E eu fiquei meio sem saber até como conduzir aquilo, porque um casal mora em Teresópolis. E eu, sem querer, um casal querido, bem querido, eu tentei conduzi-los a frequentar uma igreja em Teresópolis. E quando eu vi que não seria possível, ou eles não queriam, eu falei, então pelo menos uma vez por mês vocês têm que vir aqui. E tem que participar de tudo. É algo muito novo para a gente. E Beto sabe o quanto eu sou refratário quanto a isso. A gente precisa estar junto, a gente precisa ser igreja, a gente precisa caminhar, a gente precisa ser corpo. E quando a gente compreende essas coisas, a gente cresce. E Paulo usa 3 palavras-chave no verso 12 que nos ajudam a crescer em ousadia, a não ter medo nem barreira, na liberdade da palavra em relação a Deus, de se aproximar a Deus livremente por meio de Cristo. Paulo fala que devemos ter esse acesso a essa descrição que Paulo fala aqui nos versos, é tão maravilhoso. Ele usa lá o verso 2 também, o verso 18 do capítulo 2, que diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo diz que devemos ter confiança e a certeza da aprovação divina, porque pela fé em Cristo Jesus temos esse acesso irrestrito, confiamos em Deus, em quem Ele é e nas suas promessas, e tudo isso se torna mais belo e mais forte, potencializado no corpo da igreja. Em segundo lugar, qual o caráter prático da centralidade bíblica da igreja nas nossas vidas? A igreja ocupa, como essa nova criação maravilhosa de Deus, um lugar central na história. O verso 11 aponta para esse eterno propósito de Deus, estava no coração de Deus, não é um plano B. E você e eu precisamos entender a história humana, não como uma coletânea de eventos desconexos, não apenas a partir da história das nações, dos reis, da queda e levantamento de impérios, mas a história de Deus formando um povo para si. Temos que ler a história, o nosso tempo, o tempo passado, olhando para essa história maravilhosa de um Deus criando um povo para si, que reinará com Ele eternamente. Eternamente. A igreja ocupa um lugar central também no Evangelho, porque a igreja é esse instrumento. Quando Deus morre, Ele não morre apenas como Jesus morre, nosso Deus Filho, Ele não morre apenas para reconciliar um homem, ou uma mulher, ou um indivíduo com Deus, mas morre também para reconciliar uns com os outros. E isso é ser igreja. E somos adotados como filho, não apenas com um irmão mais velho, Jesus, mas com uma grande família. A igreja é parte integrante do Evangelho, dessa boa notícia. John Stott diz, o Evangelho é boas novas de uma sociedade, bem como de uma nova vida. Vivemos uma nova história em Deus, e essa história tem a igreja. Essa história só acontece sendo igreja. Como eu disse, Jesus não morreu apenas para nos reconciliar com o Pai, mas Ele morreu também para nos reconciliar com o outro. Isso é maravilhoso. Por fim, a igreja ocupa lugar central na minha vida. Paulo termina o verso 13
como começou o verso 1 no capítulo 3, falando do seu sofrimento em prol da igreja. Sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Isso é maravilhoso. Se o nosso sofrimento, o meu e o seu, como igrejas, trazer glória para outras pessoas, o corpo, bendito seja Deus por isso. Caminharem como igreja é sim, estar disposto a sofrer pelo outro, sofrer pela igreja, sofrer para a glória de Deus. E aí uma pergunta que a gente precisa, ou melhor, uma constatação primeiro que a gente precisa fazer: se a igreja, ela é central no propósito de Deus, na história, no evangelho, também deve ser central na minha vida e na sua vida, ao ponto, se necessário for, sofrermos por ela. E aí a gente vai de encontro e não ao encontro de uma teologia do bem-estar apenas. Uma teologia que muitas vezes esquece dos mártires da igreja, de homens que andaram com o próprio Jesus e que morreram como mártires. E aí a gente quer vir um domingo como esse, um local como esse, refrigerado, legal, com café, com gente agradável, seguro, e apenas sair daqui com uma palavra que vai nos alimentar, assim, para a semana, no nosso bem-estar. Mas muitas vezes, quando somos desafiados, saímos meio que sem gostar muito. Se a igreja é central no propósito de Deus, na história e no evangelho, também deve ser central nas nossas vidas. E a partir desse pensamento, como então podemos tratar, muitas vezes de maneira leviana, aquilo que Deus leva tão a sério? Como muitas vezes podemos lidar com a igreja, que é central para Deus, de uma maneira tão desleixada? Como ousamos empurrar para a periferia das nossas vidas aquilo que Deus colocou no centro da sua obra? Se você não guardar nada do que foi dito hoje aqui pela manhã, nesse momento da palavra, guarde isso. Precisamos nos tornar ativos, responsáveis na igreja, ativos e responsáveis na manifestação local da Igreja Universal de Deus na terra. E não estou falando de uma igreja que tem esse nome, eu estou falando da igreja espalhada sobre a face da terra. Precisamos nos tornar ativos. E talvez, como eu já disse aqui, você tenha chegado aqui pela primeira vez, já sendo convertido ou não. Experimente. E também não é o slogan de uma outra igreja, mas experimente. Faça parte. Se torne ativo. Se torne ativo não apenas com a sua contribuição financeira, se torne ativo com as suas orações, com o seu serviço, com o caminhar com pessoas, nos pequenos grupos, nas classes de ensino, servindo, em qual área que seja, enfim, se torne ativo. Não podemos aceitar padrões inferiores ao do Novo Testamento para uma sociedade de Deus, que é a igreja. Não podemos. Não queremos uma vida comunitária, mecânica, morna e sem sentido, longe de nós. Pelo contrário, que tenhamos a visão de uma sociedade de Deus como sendo uma família, sua habitação e seu instrumento na terra, a partir da minha vida e da sua vida. Precisamos nos tornar ativos, membros responsáveis da igreja, ativos nessa expressão maravilhosa da igreja, que é assim, universal, espalhada sobre a face da terra, mas é a igreja local. Muitas vezes focamos nas grandes igrejas, nas mega churches, que reúnem milhares de pessoas, mas nós sabemos que a obra do Senhor tem sido feita por todos esses séculos como igreja, pela igreja local, por grupos como esse aqui nosso, que entra nas casas, que nos hospitais, nos trabalhos, enfim, nos escritórios, e falam, e vivem, e servem, e acolhem pessoas.
Se torne ativo, ativa, responsável nessa manifestação maravilhosa que é a igreja local. Seja um instrumento de Deus, que sim, constantemente possamos perseguir uma adoração autêntica, como experimentamos aqui hoje, uma comunhão mais solícita, mais compassiva com os de fora, mas também intensa, poderosa com os de dentro. Devemos estar prontos a orar, a trabalhar e, se necessário for, até mesmo sofrer, a fim de vivermos essa realidade da igreja, essa realidade de ser essa bela tapeçaria, multiforme sabedoria de Deus, multiética, multirracial, multicultural e, ao mesmo tempo, um corpo, uma família. Somos igreja, não abra mão disso. Somos igreja, pelos méritos de Jesus e para nossa alegria, Deus abençoe. Beato. Valeu, Dodô. Enquanto Dodô estava pregando agora nessa reta final, eu lembrava de um vídeo que eu assisti certa vez, prometo ser muito breve no que eu vou falar. Era o vídeo de uma apresentação, na verdade, de um grande maestro, um grande pianista. E a cidade estava muito animada com aquele espetáculo, aquela apresentação. Pela primeira vez na cidade, aquele grande maestro iria se apresentar. Então o teatro estava cheio e as famílias estavam presentes, e de repente uma família, talvez parecida com a minha, com um filho um pouquinho mais animado, tipo o meu, se dá conta de que o Ted sumiu. O garoto simplesmente sumiu. Ele foi todo bonitinho, de terninho, mas Ted sumiu, e a mãe pergunta onde é que está o Ted, e o pai diz, eu não sei onde é que está o Ted. De repente a cortina se abre, a luz acende em cima do piano, e o menino está sentado no banquinho do piano, e ele começa com um dedinho a tocar uma melodia muito singela, de 4 ou 5 notas, e o público ri, não só porque é engraçadinho, mas porque chega a ser ridículo você esperar a apresentação de um grande maestro, de um grande pianista, e ver um menino com o dedinho tocando algumas teclas, e o público vai rindo, e os pais vão se encolhendo na poltrona, porque não sabem o que fazer. Então vem o maestro, que era o mais aguardado, e o garoto não vê o maestro chegando, e o maestro vem por trás dele, coloca as 2 mãos laterais, as mãos do menino, do dedinho do menino tocando, e fala no ouvido dele, apenas siga tocando. E em cima da melodia do menino, o maestro faz uma apresentação exuberante, usando todas as oitavas do piano, e o menino repetindo aquela notinha. No final da apresentação, todos estão emocionados, de pé, aplaudindo ao maestro. O que essa história ensina para a gente? Essa multiforme sabedoria de Deus que se revela na igreja, ao mundo e aos seres celestiais, aos anjos e aos demônios, revela apenas o seguinte: eu e você como igreja, o máximo que a gente consegue fazer é essa apresentaçãozinha pífia de uma melodia muito simples. Mas o grande mistério e a grande beleza da igreja é que o seu Senhor, o seu Maestro, está com ela, e Ele pega a nossa simples melodia e transforma numa sinfonia, numa linda apresentação ao mundo e aos seres celestiais. Então, que a gente saia nessa manhã daqui, eu estou muito grato ao Dodô pela pregação, que a gente saia dessa manhã daqui reconsiderando o lugar que a Igreja de Cristo ocupa no nosso coração, porque se ela é tão central na história da redenção, se ela é tão importante para revelar a multiforme sabedoria do Deus que nós amamos, ela não pode ser, como o Dodô disse aqui, periférica para a nossa vida e para o nosso coração. E como eu não podia deixar de corrigir o meu querido amigo e pastor Douglas, ele disse que eu deixei um texto muito difícil para ele pregar, mas foi o contrário. Eu disse: Dodô, escolhe o dia, o privilégio é nosso de você ir lá. O dia que você quiser. Ele deu a data, e aí eu falei: olha, pelas minhas contas, eu estarei em tal passagem. A ele, tranquilo, e foi uma bênção, Dodô, muito obrigado, meu irmão. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã tão bonita, obrigado, Senhor, pela alegria que habita o nosso coração, quando estamos na Tua presença, quando nos reunimos como igreja, quando ouvimos a Tua palavra, quando cantamos os Teus louvores.
Obrigado por essa diversidade tão bonita, Senhor, e que aqui nesse auditório se expressa em alguma medida, não apenas de pessoas diferentes, mas inclusive de servos de Jesus que servem ao Senhor em culturas diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, revelando assim, Senhor, num exemplo prático aquilo que o texto dessa manhã nos falou, a multiforme sabedoria do Deus que pega algo tão singelo, tão pouco, tão pequeno, como sendo essa igreja que a gente enxerga, feita de pessoas limitadas como nós, e transforma em algo tão glorioso, que revela a Tua glória, a Tua majestade, a Tua santidade, proclama Teu santo evangelho. Senhor, que nós sigamos entendendo o nosso lugar e o nosso papel nessa história toda. Que nós sigamos lembrando, Senhor, que não passamos desses meninos e meninas tocando singelas melodias, o pouco que temos, o pouco que fazemos ou o pouco que sabemos, mas o Senhor transforma o pouco em muito. O Senhor transforma a simples melodia numa linda sinfonia que revela ao mundo a sua glória através da sua igreja, Senhor. Faz de nós, igreja de Jesus, cada vez mais, e que aquele que ouviu nesse dia, essa mensagem, que de alguma forma se sente admirado com o fato de Deus pegar algo tão pequeno e tão singelo e fazer algo tão significativo disso, que essa pessoa veja que aquilo que acontece com a igreja pode acontecer com a vida dela também, e hoje seja dia de salvação, de transformação do coração, de entrega da vida a Cristo Jesus, para que experimente também essa maravilhosa experiência, Senhor, de ter o Senhor ao seu lado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós aqui, nessa manhã, nessa nova semana que se inicia, e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.